para todos os públicos. Olá! Começa agora mais um Fora da Pauta e no programa de hoje traremos uma conversa com a vereadora Jussara Maria, teremos alguns profissionais da saúde e também da área artística, além de uma conversa com o escritor Lucas Medeiros. Vamos iniciar o programa de hoje com a conversa com a vereadora Jussara Maria, que nos contou um pouco sobre a sua trajetória enquanto assistente social, além de várias outras histórias da sua vida. Boa tarde, meu nome é Jussara Maria, estou vereadora da cidade de Guarabira, fui conselheira tutelar, filha da cidade, filha de Antônio Brasileiro, professor Antônio, que trabalhou muitos anos no Polivalente, de Estela Cunha, que teve uma lojinha ali, Reluz Presente, na Costa Beiris. Minha irmã é policial militar, meu irmão trabalha com contabilidade, a irmã é Jucinara, o irmão é José Antônio. Minha tia Didinha, quem não conhece tia Didinha, trabalhou muitos anos com o doutor Zenóbio, aqui na Prefeitura Municipal de Guarabira, na cidade de Guarabira. Nunca saí de Guarabira para morar em outra cidade. Venham também esses dias de um encontro de um seminário em Manaus que fala sobre a mulher, a importância da mulher na política. Como é importante se ter uma representante mulher. Isso não quer dizer que a mulher passe por cima do homem. Acredito na moda antiga, fui educada com essa moda antiga, que a mulher ela possa estar junto do homem, não maior que ele e não menor que ele, mas que os dois possam caminhar juntos. Foi assim que aprendi, foi assim que fui educada, na educação doméstica, na educação religiosa, sou católica e tenho muito orgulho, sou casada com um bombeiro militar, que me ajuda muito, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Tenho um Deus e sou temente a Ele. A minha cadeira na Câmara Municipal é emprestada ao Espírito Santo, porque pertence a eles. Apenas estou sentada representando o povo de Guarabira. Quero dizer que fui conselheira tutelar, trabalhei também, antes de ser conselheira, na faixa da pista com crianças de vulnerabilidade social. Trabalhei também na Fundac, com menor infrator, à época. Trabalhei no PROAF, que era um programa que trabalhava com meninos menores infratores, né, que tinha sido menor infrator e que precisava desse tratamento. Trabalhei também em CREAS, liberdade assistida e medidas socioeducativas de prestação de serviço. Trabalhei também em CRAS, na cidade de Araçagi, no período de 6 anos, com vulnerabilidade social. Trabalhei também com idosos, ensinando a idosos aqui na cidade de Guarabira. E depois, na Thalita, que trabalhava com crianças em situação de risco individual e social. Depois vem moradores de rua, usuários dependentes químicos de substâncias psicoativas. Inclusive hoje fui visitar um no sítio Escrivão e fiquei muito feliz ao vê-lo, apesar de ainda estar bebendo numa situação muito difícil, mas acredito que ele vai sair dessa vida de bebida e tenho certeza absoluta que Deus vai nos ajudar a tirá-lo e dar uma vida nova. Acredito no resgate, na recuperação, acredito no novo, acredito que a mulher ela tem esse potencial de política pública de qualidade, de não fazer a política partidária de um trampolim, para que ela possa se promover, mas acredito em políticas sérias. A gente gostaria de saber quando foi que surgiu o seu interesse em entrar na política. Eu decidi entrar na política pelo fato de sentir a necessidade de mulheres atuantes na políticas. Eu digo na políticas porque não é na política partidária, mas nas políticas de saúde, nas políticas de assistência, nas políticas de esporte, nas políticas de infraestrutura, nas políticas da agricultura, porque muitas vezes as pessoas visualizam a mulher como só aquela mulher que vai lavar o prato, que vai fazer a comida, e não visualiza uma mulher que ela possa representar você. Eu represento você, mulher guarabirense, mas eu lavo a louça, eu varro a casa, eu passo pano, eu faço minha comida em casa, meu esposo almoça em casa, janta em casa, toma café em casa, eu faço tudo isso e ainda eu corro atrás do seu direito. Então,
eu sentia muita ausência de mulheres atuantes na política guarabirense. Então é necessário que a mulher ela ocupe mais espaço. Isso não quer dizer que ela deixe de ser a mulher dona de casa, a mulher esposa, aquela mulher que vai à igreja, aquela mulher que é temente a Deus. O processo de ressocialização dessas pessoas. Iniciou com uma questão de um beijo. Eu estava num carro com os amigos e uma criança chegou pedindo uma moeda. E eu não tinha nenhuma moeda. E baixei o vidro do carro e disse, vem cá, eu não tenho moeda. Aí ele olhou para mim e disse, por que você me chamou? Disse, porque eu queria te dar um beijo. E a criança disse, o que é isso? Aí eu dei o beijo na criança. E quando eu dei o beijo na criança, ela saiu correndo pela praça de Guarabira, muito feliz, porque ela tinha ganho um beijo. E ela tinha descoberto que era um beijo. Então, a partir daí, eu comecei a valorizar as pequenas coisas. A valorizar um copo com água, um pão com caldo de cana, um pão com manteiga, a comer uma pamonha com aquela moradora de rua que estava pedindo o dia inteiro a todos os guarabirenses centavos para comprar uma comida, e a chegar ao ponto de uma moradora de rua olhar para mim e dizer, Jussara, hoje eu tô com a fome. Eu disse, pois é, duas, eu também tô. E o pior é que eu tô sem um centavo. Ela disse, mas eu tenho aqui dinheiro, dá para comprar uma pamonha para tu e para mim. E aí ela comprou 2 pamonhas e se sentamos no meu fio e fomos comer. Então, a partir dali, eu comecei a valorizar a igualdade de direito, a ver que necessitamos de mulheres sem preconceito, necessitamos de mulheres na política que possa ter o olhar de sensibilidade, de humanização, de mostrar o que é um abraço, porque talvez para mim um abraço eu saiba o que é. Talvez você que esteja me assistindo nunca tenha sentido esse abraço, porque o seu pai nunca lhe deu, porque na época dele ele nunca foi abraçado, então ele tem vergonha de dar um abraço em você enquanto filho. Então é necessário ter esse feedback, essa compreensão de costumes, de valores, que antigamente o pai dificilmente dava um abraço no filho. De também dar um exemplo bem claro. Uma vez eu chamei uma criança para comer um cachorro quente e ela me perguntou se o cachorro quente ia mordê-la. Isso me doeu a alma, porque ela não sabia que um cachorro quente era um pão com carne e salsicha. Ela pensava que um cachorro quente era um cachorro que ela via no dia a dia no meio das ruas. Então, essa realidade nua e crua é que é necessário que o guarabirense saiba que dentro da sua cidade existem pessoas, existem crianças que não sabem o que é um cachorro-quente, que não sabem o que é uma boneca, que só sabem o que é uma boneca de palha, que só sabem o que é uma boneca que é feita de milho, que nunca teve essa infantilidade de poder pegar numa boneca que fosse comprada numa loja, que não tem uma roupa que foi comprada numa loja, mas as roupas eram feitas nas costureiras, porque a mãe não tinha condição de comprar. Então, esses valores precisam ser resgatados. Vereadora Jussara Maria, fora do plenário, fora da Câmara, vereadora, a gente gostaria de saber inicialmente quais são os seus hobbies. Gosto muito de ir à missa, gosto de escutar músicas de Frei Gilson. Gosto muito de me alimentar da palavra de Deus para que eu possa cada dia mais procurar ser um pouco melhor. Baseado nisso, se você não fosse vereadora nem assistente social, o que você acha que seria hoje em dia? Eu seria freira. E já que eu estou casada, eu jamais iria dizer que iria ser freira, né? Já que estou casada, então eu estava servindo a Deus como eu sempre sirvo, mas com muito desprendimento. Eu diria a todos vocês que tomaria conta de uma fazenda de recuperação de usuários de drogas, tomaria conta de uma casa lar de crianças com limitação, tomaria conta de um projeto que pudesse emancipar as pessoas. Então, eu seria essa Jussara. Para finalizar, a gente gostaria que a senhora deixasse para a gente uma dica de um livro, de um filme, ou até mesmo de um lugar para conhecer. Um livro de Fábio de Mello, Roubaram-me de mim. Roubaram-me de mim. E esse livro faz com que você se resgate a si, porque muitas das vezes você vive realidades na vida que você vive presa a uma realidade que você não queria estar. E você precisa se libertar. E você só se liberta se você se encontrar. Roubaram-me de mim.
Esse foi o nosso bate-papo dessa semana com a vereadora Jussara Maria. Vereadora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no programa de hoje e você segue com o restante do programa. Recentemente, o premiado escritor Lucas Medeiros nos contou um pouco sobre o seu último lançamento, que destoou bastante dos anteriores. No É de Guarabira de hoje, você confere um pouco sobre a trajetória de Lucas. Eu comecei a minha trajetória a partir de um desafio, meu amigo, né, Vinícius? Isso. Né, Vinícius? Então, assim, Vinícius, eu vou te contar mais ou menos como começou. Eu tenho um amigo que sempre gostou de terror, assim como eu, na leitura, e ele começou a escrever. E ele disse assim, Lucas, por que tu não faz um livro, ou uma história, ou um conto, só para ver se tu gosta? Então ele meio que desafiou assim, escreva para saber se você gosta de escrever. E daí eu comecei a escrever um conto, vou até pegar aqui o livro, eu comecei a escrever um conto, e desse conto, quando eu finalizei, rapaz, eu queria expandir. Eu não fiquei assim satisfeito só com um conto, eu queria que ele fosse maior, que ele tivesse uma conclusão mais épica. Então, eu decidi desenvolver o que se tornou O Anjo Diabólico, a Odisseia de Lord Taylor, que é o meu primeiro livro. O conto que eu fiz é o prólogo desse livro, ou seja, é só o início, a introdução do livro, para desenvolver, para explicar, porque é como se fosse esse conto, quando eu escrevi, ele ficava com um final assim, como assim, como isso aconteceu? E a partir da leitura do livro você vai entender por que aquilo aconteceu e como aquilo aconteceu. Poucos meses depois, e eu acho até que você vai gostar de saber disso, mas, cara, pensa uma coisa boa, é segurar o livro. O livro físico, quando chega, rapaz, pensa numa sensação maravilhosa. Quando esse livro chegou, tava uma pilha assim, uma pilha desse tamanho, eu peguei tudinho assim, tirei uma foto assim com eles, foi uma coisa muito mágica, sabe? E não foi fácil. Na sua casa ou você foi até a editora? Eu fui até a editora buscar. Rapaz, foi um negócio difícil demais. Publicar um livro, primeiro livro, eu não tive assim muito apoio, fui um pouco desacreditado disso. Disseram assim, não faz isso, vai focar nos teus estudos e tal. E isso vindo da família mesmo, porque era uma coisa totalmente nova, ou seja, escritor, não conheço ninguém que é escritor, ninguém da família é escritor, então por que tu vai ser escritor? Então mais ou menos isso, que surgiu esse embate. Foi basicamente isso. E aí foi vir na ordem, ver as crônicas de Lignar Hall, aí eu saí de um livro de terror para um livro de drama, aqui um livro que aborda críticas sociais, para um livro que aborda doenças mentais, fazendo uma crítica a pessoas que não acreditam em depressão e ansiedade. E aí eu saí para um livro de fantasia, que é as Crônicas de Lignar Hall, o maior livro que eu já fiz, literalmente, que eu decidi até colocar ilustrações. O meu primeiro livro não tem ilustrações, o segundo tem só uma ilustração e esse aqui tem um compilado de ilustrações. Caso falando um pouco do seu processo criativo, você prefere utilizar mais o papel mesmo, modo antigo? Tem gente que usa um Trello para poder organizar suas ideias. Qual que você prefere? Notebook, computador. Eu realmente me adaptei a escrever tudo de forma digital. No começo, não. No começo eu pegava o caderninho, eu tenho vários, tudo guardado lá em casa, tudo cheio. E aí, onde eu estava, eu tirava do bolso e... Só que aquilo foi cansando. De tanto que você vai pegando o hábito de digitar, sua rotina muda, seu hábito vai mudando. Então, se eu escrevo o livro só no computador, digitando, então o processo criativo acaba se tornando assim também. Aí, quando tem alguma ideia, eu pulo logo para o celular. Coloco no celular, que é uma coisa muito prática, não estou comigo o tempo todo. Se for uma ideia inédita, tá logo aqui no bolso, tiro, já coloco ali no grupinho que é só comigo mesmo. Ideias ou minha escrita, aí pronto, coloco lá. Foi. Rapaz, esse livro ele tá fininho assim, literalmente foi um desafio. Porque foi a editora que deixou ele fininho, mas ele era para ser desse tamanho. Ele é para ser desse tamanho. Você pode ver que a letrinha dele, ó, tá vendo? É bem miudinha. É bem pequenininha, então é uma edição compacta. Por quê? Eu decidi fazer esse livro e outra versão desse. Então, para dar no orçamento, eu disse, faça um modo econômico o livro, né? Mas ele também tem outro diferencial. Ele é livro de terror? É, só que é como se fosse um grande poema épico. Ou seja, o livro quase 90% ou mais é assim, em cânticos, como se fosse uma única e grande poesia. Então tem a narrativa, mas o livro todo é como se fosse narrado em formato de poesia. E quanto mais ele vai se passando, mais a poesia se estende e aumenta. Aí veio o Não Estamos Sós, que eu considero assim, um livro que mais me marcou assim, aqui em Guarabira. Foi o livro que o pessoal mais me reconheceu. Ah, esse é o escritor Lucas Medeiros, ele escreveu o livro dos OVNIs. Pronto, foi o que aconteceu. Quando eu fiz esse livro, eu fiquei assim, contente demais, porque, cara,
eu consegui homenagear o professor Carlos Bellarmino, que era alguém que eu gostava muito e que quando faleceu, eu não sabia que ele era envolvido com ufologia. E aí eu disse, eu vou fazer uma homenagem para ele, eu decidi fazer esse livro. Quando eu fiz esse livro, no dia do lançamento dele, aqui em Guarabira, aí eu descobri que ganhei o prêmio desse livro aqui, que eu te falei, que eu consegui ganhar 3 vezes o valor dele. Aí, no outro ano, no ano seguinte, eu lancei o Senhor Pesadelo, mais um livro de terror que se passa em Guarabira, e que é a continuação do Desabafos de um Vazio. Inclusive, tem até doação dele aqui, viu? Eu fiz doação aqui. Aqui estão as minhas participações em antologias. Tem aqui a Nevermore, que é uma homenagem ao Edgar Allan Poe, e tem o folhetim, que é uma homenagem à poetisa Marisa Alverga. Aí resultou nesse livro aqui, que eu particularmente eu gosto bastante desse livro, de reler, eu leio esse livro várias vezes, não só por questão de maturidade, mas até porque a gente fica curioso, né, para saber de outros temas que acabam nos interessando também. Então você vai ver, ó, do terror fui pro drama, para fantasia, voltei pro terror de novo, fiquei oscilando e me encontrei agora no romance. E eu tenho muita facilidade para escrever poesias românticas. Eu estou fazendo um livro aí já faz um tempo e eu também estou escrevendo um livro de poesias. E outro livro mais romântico, bem diferente do que eu já vim escrevendo. E é um desafio que eu realmente estou me propondo, mas eu até pausei o livro, uma sequência de poesias que eu estava fazendo para esse livro. Estava fazendo uma sequência, pausei para dar continuidade nesse livro mais romântico, um romance de romance. Então, assim, acho que o projeto que eu mais tenho em mente é o projeto inicial que eu me prometi, que é sempre estar publicando, sempre estar fazendo livros, não parar, porque isso é uma coisa que me diverte, que faz com que eu fique feliz como pessoa e que eu quero saber que um dia, porque todo mundo vai morrer um dia, né? Mas eu quero saber que quantos livros eu vou deixar, como ficou o meu legado, a história que eu vou deixar para minha família, tá entendendo? Então eu penso muito nisso, eu penso muito em como vai ser essa minha história, que está ainda no começo, eu não sei até quantos anos eu vou ter, mas eu quero muito continuar escrevendo e, a partir disso, deixar uma história aqui em Guarabira. Esse foi o nosso bate-papo com o escritor Lucas Medeiros, um artista muito renomado aqui da nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação. Cara, eu que agradeço aí pelo espaço, foi uma honra para mim participar. Obrigado. Você segue agora com as datas comemorativas dessa semana. Nas datas especiais dessa semana, tivemos o dia 8 de maio, onde comemoramos o Dia do Artista, e o dia 12 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem. 8 de maio é o Dia do Artista Plástico, uma atividade profissional que nos acompanha desde os primórdios da nossa civilização, quando em grupos homens e mulheres pintavam as paredes das cavernas, retratando o seu dia a dia. 8 de maio é o Dia do Artista Plástico. O mês de maio é comemorada a Semana da Enfermagem, dando início no dia 12 e finalizada no dia 20. No dia 12 é comemorado o Dia Nacional da Enfermagem e no dia 20 o Dia Nacional do Técnico de Enfermagem. Falando da enfermagem, não tem como citar sem citar os nomes das precursoras da enfermagem, que são figuras nacionalmente conhecidas como Florence Nightingale, que foi dada origem na Guerra da Crimeia, dando assistência aos soldados feridos que precisavam de uma assistência na área de saúde. E aqui no Brasil nós temos como precursora Wanda Horta, que deu uma assistência diferenciada. O profissional de enfermagem ele não se limita-se apenas à área assistencial hospitalar. Ele pode hoje estar atuando em diversas áreas, em uma gama de áreas específicas, como por exemplo, assistência ao paciente domiciliar, home care, atuando em ambulâncias, na área do empreendedorismo, entre outras áreas. Desta forma, eu gostaria de parabenizar a todos que fazem da categoria de enfermagem, técnicos e enfermeiros. Eu, Roberto Carlos, escolhi a enfermagem para servir de instrumento nas mãos de Deus. Um abraço e que Deus abençoe a todos vocês. E o Fora da Pauta vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Reveja os nossos programas através do nosso canal do YouTube e também a transmissão no site da TV Câmara Guarabira. E o Fora da Pauta volta na próxima semana, a partir das 18 horas. Até lá!